Boa tarde, me chamo Paula. Eu e meu colega Kainan vamos apresentar variabilidade microclimáticas em ILPF, interação de lavoura, pecuária e floresta, no município de Sinop, Mato Grosso. Em uma estratégia que integram lavoura, pecuária e floresta na mesma área. Essa integração promove benefícios ambientais, econômicos e sociais. É a utilização de arborização, que influencia diretamente o microclima, alterações variáveis como temperatura, umidade relativa do ar e a radiação solar. O objetivo é analisar como o microclima varia no espaço e no tempo em diferentes pontos de um sistema ILPF. A metodologia é a pesquisa que foi realizada na Embrapa de Sinop em uma área de 50 hectares, com solos de tipo latossolos vermelhos e amarelos. As coletas foram realizadas nos anos de 2014 a 2017 em 5 posições: ILPF frequente, ILPF 12,25 ao sul, ILPF 24,5 m e ILPF 12,25 ao norte. Áreas de exposição ao sol sem árvores. Variáveis de monitoramento. São variáveis microclimáticas observadas, que é temperatura máxima, média e mínima, umidade relativa máxima, média e mínima, e radiação fotossinteticamente ativa, velocidade do vento. As coletas ocorreram entre 8 e as 16 horas. Analisar a variação que teve de 2014 a 2018. Os resultados de radiação na área de ILPF, a radiação ficou entre 28% a 45%, em função do sombreamento. Na primavera e verão, a radiação no ILPF no sul é maior. Já no outono e no inverno, o índice de radiação ocorre ILPF 12,25 no norte. Houve uma redução de 30% de radiação que compromete o capim em áreas sombreadas. Os resultados de temperatura média e máxima é registrada no ILPF frequente, a resfriamento causado pelas árvores. Essa redução térmica beneficia o conforto térmico dos animais, enquanto as áreas de pleno sol têm temperatura mais altas. Resultados de umidade e vento. A umidade média mais alta sob o Renk é a menor velocidade do vento foi observada em ILPF 12,25 no sul. As árvores são barreiras contra ventos, reduzindo a evapotranspiração nas áreas de sombreamento. Análise multivariada. Similaridade entre PS e ILPF 12,25 no norte, com maior índice solar. Similaridade entre ILPF frequente e ILPF ao sul apresenta maior sombreamento. As variáveis mais determinantes foram a radiação média e a velocidade média dos ventos. A conclusão é que o ILPF promove alterações no microclima local, especialmente nas variáveis de temperatura, umidade e vento. As áreas com Renk e na face sul apresentam maiores benefícios em relação de conforto térmico, sendo importante para o bem-estar animal e o planejamento agrícola. Olá, meu nome é Kainan e eu vou falar um pouco sobre esse artigo que tem por nome Índices de Conforto Térmico em Sistema ILPF na Cota no Cerrado Amazônico. O ILPF é uma alternativa de intensificação sustentável e o sombreamento que isso traz pode melhorar o conforto térmico do animal, porque quando o animal está exposto a calor e a radiação direta, ele tem uma disfunção no sistema fisiológico e também gera um estresse por conta do calor. Por conta do fato desse animal não estar confortável, a produtividade daquele determinado animal, daquela determinada propriedade, diminui bastante. Existe uma falta de dados científicos sobre o microclima em Sinop, o que dificulta muito a, a, a nossa obtenção de dados, né?
E o objetivo desse trabalho foi avaliar o conforto térmico em três sistemas: o da pecuária, o, o- a integração pecuária-floresta em renques triplos e a integração pecuária-floresta em renques simples. O local foi a Embrapa, Pastoril, em Sinop, onde o clima é tropical e monção e a temperatura média anual é de 25 graus Celsius, uma precipitação de 2.250 milímetros por ano, e o solo é um lato-solo vermelho amarelo distrífico. Bom, os sistemas avaliados, como eu já disse antes, foi a pecuária a pleno sol, onde foi pastejada por novilhos Nelore, a IPFT, que é a pecuária floresta, com renques triplos de eucalipto com espaçamento de 30 metros, 3 por 5 metros e 3 metros. E pecuária de acordo com o sistema de pecuária, né? O IPFs, que foi integração pecuária-floresta, com renques simples, né? De eucaliptos com o mesmo espaçamento da integração com renques triplos. Aqui nós temos o monitoramento microclimático foi feito com variáveis de temperatura, de umidade relativa, de temperatura do globo negro, de velocidade do vento e também da radiação solar fotossinteticamente ativa. O período da realização dessa pesquisa foi julho de 2017 a junho de 2018 e foram usados 5 pontos de medição por transecto em IPFT, eh, no, na integração pecuária-floresta de Henke triplo e na pecuária-floresta de Henke simples. E apenas um ponto no centro da parcela em sistema P. Os índices de conforto térmico que a gente utilizou que foram utilizados nessa pesquisa foi o ITGU, que é o Índice de Temperatura de Globo e Umidade, que dá a classificação do risco térmico, seguro até crítico, e o CTR, que é a carga térmica radiante calculada com o globo negro, e representa a energia radiante absorvida. Quando o ITGU é menor que 72, o ambiente é propício para qualquer criação de animais europeus. De 72 a 76, os animais elevam a frequência respiratória, sem afetar basicamente a homeostase. De 76 a 82, os animais elevam a FR, sua temperatura corpórea e a necessidade de manejo diário, alimentar e reprodutivo cuidadoso para se obter sucesso. De 82 a 86, somente com meios artificiais de termólise haverá produção condizente com o potencial genético. Com o ITGO acima de 86, caso quase insuportável. Economicamente será difícil de obter sucesso com os animais de grande precocidade e produção. Nos resultados que foram feitos no RFA, na radiação fotossinteticamente ativa, a gente observou que nos sistemas IPFS, em comparação a IPFT, foi maior a transmissão da RFA em todos os horários, e houve menor transmissão de RFA nos pontos mais próximos da face sul, nos renques nos meses de julho de 2017, maio de 2018 e junho de 2018. Isso se deve tanto à orientação dos renques como aos maiores ângulos zenitais nesses meses. Contudo, diferenças na magnitude da transmissão de RFA foram observadas tanto nas posições entre os renques como nas horas do dia. Essas diferenças estão relacionadas principalmente com a distância entre os renques e com o azimuth dos renques. Esse último, em conjunto com o ângulo zenital, interfere ao padrão das transmissões dos períodos de manhã e da tarde. Assim, apesar das menores transmissões de RFA nos pontos mais próximos da face sul, as transmissões foram maiores no período da manhã nesses pontos em IPFS em comparação ao IPFT. Já no decorrer da tarde, em ambos os sistemas, houve um deslocamento das áreas com menor transmissão em direção aos pontos mais próximos do centro do Encke-Henke, projeção da sombra das árvores. Nesta imagem, a gente tem aqui quais que foram os resultados, né? Sendo essas partes mais em volta a parte onde tem as árvores, né? Esse do sistema onde ouvia os renques triplos, né? Você consegue perceber que onde tinham as árvores, a radiação ficou bem menor, quase que chegando em zero.
E nos locais onde não tinha nada, não tinham árvores, ó, no meio no centro do Entre-Renque, ficaram com radiações um pouco mais elevadas, por conta da falta de árvores nesses locais. E aqui no IPFS, a gente consegue perceber bem discrepantemente o quanto no Renque triplo ficou um pouco menos de radiação, e como no IPFS ficou com um pouquinho mais de radiação, principalmente no meio, onde você percebe que as temperaturas não, perdão, a radiação conseguiu chegar perto de 90 a 100. E aí tu percebe como faz diferença o sistema. Os resultados de TGU foram verificados que os menores valores de TGU ocorreram sempre no período da manhã. Os menores valores de TGU ocorreram no sistema IPFT nos pontos mais próximos da face sul dos Renques nos meses de julho de 2017 e junho de 2018, ou seja, coincidindo com os menores valores de transmissão de RFA e menores temperaturas do ar no início do inverno. No sistema IPFS, esse comportamento também foi observado com maior nitidez nos meses de julho de 2017 e junho de 2018. Além disso, também houve um deslocamento das áreas com menores valores de TGU em direção aos pontos mais próximos do centro do Entre-Renque entre 15 e 16 horas, da mesma forma que o deslocamento das áreas com maior transmissão de RFA. Tanto no sistema IPFT como no sistema IPFS, os valores mais elevados de ITGU, maior desconforto térmico, iniciaram sua ocorrência nos pontos mais próximos do centro do Entre-Renque e nos horários próximos ao meio-dia, em que a radiação solar incide mais perpendicularmente, ou seja, com menores ângulos zenitais. Aqui nós temos também os mapas, né, os mapeamentos que foram feitos, onde você percebe que onde temos as árvores, né, no sub-Renque, a gente tem também um menor índice de ITGU, né? Onde estão as árvores justamente por conta desse sombreamento que acontece. Então, onde tem o florestamento, a gente observa um pouco menos de índice. E também em relação aos ranks triplo e ao rank simples, você já percebe também uma diferença bastante discrepante, onde no rank simples, você tem uma maior temperatura acumulada no centro de entre-rank, onde as temperaturas ficam um pouco maiores e também, assim, o índice de TGU fica um pouco maior, aumentando, assim, o desconforto térmico dos animais que estão ali no meio. Mas, como você consegue perceber, ah, no de rank triplo, as áreas de desconforto térmico são muito menores do que no de rank simples. No de rank simples, as áreas de desconforto são muito maiores, o que também ocasiona de que na área de apenas pecuária, esse índice é praticamente inviável. A gente não tem como criar animais europeus em um lugar que não tenha essa integração. Assim como o ITGU, o comportamento espaço-temporal da CTR seguiu o padrão da transmissão da RFA. Assim, verificou-se que os menores valores de CTR ocorreram no sistema IPF triplo, nos pontos mais próximos da face sul dos Renques, nos meses de julho de 2017 e junho de 2018. Da mesma forma, isso se deve tanto à orientação dos Renques quanto aos maiores ângulos zenitais nesses meses. Tabela 1. Ou seja, grandes inclinações no Sol na direção norte. No sistema IPFS, esse comportamento também foi observado com maior nitidez e por um período maior de tempo ao longo do dia, em julho de 2017 e junho de 2018. Tanto no sistema IPFT como no IPFS, os valores mais elevados de CTR ocorreram nos meses de julho de 2017 e agosto de 2017, e setembro de 2017, nos pontos mais próximos da face norte dos Renques, entre meio-dia e 15 horas. Os meses que apresentaram os maiores valores médios de CTR foram agosto e setembro de 2017. No sistema IPFT, a média foi de 650, com picos de 789, em agosto de 2017, às 13 horas. E julho, agosto e setembro de 2017, no sistema IPFS, a média foi de 667, com picos de 773, em agosto de 2017, também às 13 horas.
Aqui nós também temos um mapeamento, onde percebemos que onde haviam os ranks triplos, ah, as médias sempre foram muito menores, né? Assim como no rank simples, as médias foram muito maiores. E aí a gente começa a perceber a importância da integração, né? Lavoura, pecuária e floresta, nesse sentido de diminuir essa radiação ativa, né? Onde essa carga térmica radiante, ela é de fato muito maior quando você tem apenas um rank simples e muito menor quando você tem um rank triplo, onde você tem menos árvores, onde você tem mais árvores e menos espaços abertos para que a radiação possa ocorrer de forma direta. E aqui a gente tem, em um local onde a gente tem um pouco menos de árvores, a gente consegue perceber que a radiação já consegue entrar praticamente diretamente sobre esses animais, o que gera também um estresse térmico neles. A contribuição relativa de valores mais elevados de transmissão de RFA foi maior no sistema IPFS, tanto no inverno, julho de 2017, como no verão, que foi em dezembro de 2017. Porém, essa maior transmissão de radiação resultou em maior desconforto térmico somente no inverno, onde os índices de ITGU e CTR, o ITGU que está aqui e o CTR que está nesse próximo slide. Já nos meses mais chuvosos, representados pelas condições observadas em dezembro de 2017, praticamente não há diferenças entre os sistemas avaliados em termos de TGU e CTR. Bom, concluindo esse estudo, os resultados permitem concluir que os sistemas ILPF no ecótono Cerrado Amazônia podem alterar o microclima em seu interior, reduzindo os índices de conforto térmico nos pontos mais próximos dos renques, face sul ou norte, dependendo da altura das árvores, da largura dos renques, do espaçamento entre os renques, da orientação dos renques, da latitude do local, da época do ano e da hora do dia, melhorando as condições para a criação e desempenho de animais. Nas horas de ocorrência dos maiores valores dos índices de conforto térmicos avaliados, a redução pode chegar a valores próximos de 20% nas áreas que recebem a sombra projetadas pelas árvores nos dois sistemas avaliados, no IPFT e no IPFS. Aqui nós temos a referência deste artigo e esse é o final deste artigo. Obrigado. Conforto térmico em diferentes arranjos do sistema de ILPF. Introdução. A interação de lavoura, pecuária e floresta é uma estratégia de uso sustentável da terra que promove sinergia entre as atividades agrícolas, pecuária e floresta na mesma área. A presença de árvores no sistema de ILPF modifica o microclima, oferecendo sombra e podendo melhorar o conforto térmico dos animais. O objetivo é avaliar o conforto térmico em diferentes arranjos do ILPF, comparando sistemas com ranks duplos e triplos de árvores e um sistema convencional sem árvores. Metodologia. O estudo foi realizado na Embrapa de Sinop, analisando 3 sistemas ILPF com ranks duplos e triplos de eucaliptos e sistemas sem árvores. Foram medidas de temperatura, umidade, radiação solar, vento e o índice de ITGU para avaliar o conforto térmico. Como minha colega estava falando, aqui ficou o mapa com a situação de pleno sol acima, o ILPF em 49 metros de distância entre as árvores e com duplo rank ficou ali no centro, e o ILPF de 15 metros de separação com triplo rank ficou ali na parte mais abaixo. Bom, os resultados foram então que no sistema ILPF com ranks triplos proporcionaram maior sombreamento, resultando em menores valores de TGU, indicando melhor conforto térmico para animais. Sistemas com ranks duplos apresentaram melhores valores intermediários de TGU, e sistemas convencionais sem árvores registraram os maiores valores de TGU, indicando maior estresse térmico para os animais. Aqui nós temos a tabela
de temperatura, temperatura do globo negro, radiação fotossinteticamente ativa, umidade relativa do ar e velocidade média do vento em determinado sistema, né, de criação. A gente pode perceber que a pleno seco, as temperaturas, tanto os índices de temperatura, temperatura de globo negro, radiação fotossinteticamente ativa e umidade relativa, não em umidade relativa do ar, mas nessas três de cima, a- as temperaturas, a temperatura do globo negro e a radiação fotossinteticamente ativa foram maiores nesse sistema de pleno sol. Já nos dois ILPF, o que se encontra com uma menor temperatura é o ILPF de Henke triplo, onde a gente tem as menores temperaturas, tendo a temperatura menor de primavera, onde deu 30,4 de temperatura média, no verão 28,5 de temperatura média, 28,2 e 30,9 no inverno. E também na temperatura do globo negro, onde a maior temperatura foi 37,3 e a menor foi no outono em 31,9. E radiação fotossinteticamente ativa, junto com os outros dois índices, foi bem menor no ILPF de Henke triplo, onde o maior valor foi 707 micromols e o menor valor foi 295,5 micromols no outono. Aqui nós temos também a média por estação do ano, considerando os dados das 8 às 16 horas do índice de temperatura do globo e umidade e carga térmica radiante dos sistemas ILPF de Henke duplo e ILPF de Henke triplo e a pleno sol. Em Sinop, a gente percebe que o índice de temperatura do globo e umidade foram maiores a pleno sol. Nós temos índices bem maiores a pleno sol em todas as estações e bem menores no de rank triplo. E as de rank duplo ficaram ali no intermediário, sendo não tão altas, mas também não tão baixas assim. E a carga térmica radiante também ficaram maiores quando tratadas no pleno sol, medianas no ILPF de rank duplo e bem menores no ILPF de rank triplo de árvores e menor distância entre elas. Aqui nós temos a média por estação do ano de temperatura do ar e temperatura do globo negro, considerando três horários, 9, meio-dia e 3 horas da tarde, a pleno sol e nos sistemas ILPF de Henke duplo e Henke triplo, em Sinop. Basicamente na primavera. Aqui nós temos uma diferença onde os índices de temperatura do ar não são tão discrepantes entre os três, como você pode ver na tabela. Todos eles estão bem próximos ali, não tem grandes diferenças significativas na temperatura do ar, porém, na temperatura do globo negro, a gente tem temperaturas bem discrepantes, onde no sistema de pleno sol, a gente tem temperaturas maiores, assim como também no sistema de Henke duplo, a gente tem temperaturas um pouco maior, e no sistema de Henke triplo, a temperatura chega a ser mais amena em todas as possibilidades, tanto na primavera como no verão, no outono e no inverno. Aqui nós temos a média por estação do ano de radiação fotossinteticamente ativa, que é o RFA, e a umidade relativa do ar, o R, considerando os três horários, 9, meio-dia e 3 horas, a pleno sol, no, a pleno sol e nos sistemas ILPF de Henke duplo e de Henke triplo em Sinop. A gente pode observar que quando é a pleno sol, a gente percebe que tanto na primavera, no verão, no outono e no inverno, o sistema de pleno sol foi muito maior o RFA encontrado em todos os três horários. A gente tem, então, tanto na primavera, no verão, no outono e no inverno, maiores valores de PS, em PS. A gente tem valores um pouco menores no ILPF de Henke duplo e valores bem menores no ILPF de Henke triplo, onde a gente consegue perceber que a radiação fotossinteticamente ativa é bem menor com relação a esses outros dois modelos. E a umidade relativa também não fica para trás nesse quesito, apenas em alguns sentidos. A gente tem nos locais de pleno sol uma umidade relativa um pouco
maior em boa parte das estações do ano ali, e assim sucessivamente para os outros. Em ILPF de rank duplo diminui um pouquinho, e em ILPF de rank triplo a gente tem uma variada legal ali nos resultados. Aqui nós temos a média do vento, né, a velocidade média do vento, onde a gente percebe que as árvores funcionam como uma barreira de vento para esse vento, para que ele não chegue sendo um vento muito abafado e assim atrapalhe o conforto térmico dos animais que estão dentro do sistema. Aqui nós temos o ITGU, onde nós vemos já anteriormente que no sistema de pleno sol e no sistema de LPF de rank duplo é um pouco maior, e no sistema de rank triplo é bem menor. Aqui também nós temos a carga térmica radiante, considerando esses três horários também. A gente pode observar essa discrepância bem grande, onde no sistema de pleno sol e no LPF de rank duplo são bem maiores, e no de rank triplo elas são um pouco menores, o que nos diz muito sobre o empenho das árvores no conforto térmico dos animais e em qual sistema nós temos esse maior conforto para a produtividade dos bichos. A nossa conclusão é: a presença e o arranjo de árvores nos sistemas ILPF influenciam significativamente o conforto térmico dos animais. Os sistemas com maior densidade de árvores, de rank triplo, oferecem melhores condições microclimáticas, reduzindo o estresse térmico, e a adoção de sistema ILPF podem ser uma estratégia eficaz para melhorar o bem-estar animal em regiões de clima quente. Aqui nós temos a referência tanto deste artigo como o artigo que foi falado primeiro. E muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação, dos alunos Kainan, Heller e a Paula Tamara. Muito obrigado.